Graça, paz, Igreja do Senhor. Bom, hoje nós vamos começar uma série de princípios sobre o ser humano de uma forma integral. Eu considero esse estudo de suma importância, que nós vamos entender melhor sobre traumas emocionais, sobre distúrbios de personalidade, ou seja, nós vamos conhecer melhor nós mesmos, de uma forma bíblica, para que possamos juntar com a ciência e assim a gente observar o que a Bíblia pode nos fornecer de informações precisas, equilibradas, para que a gente possa estar saudável nesses últimos tempos. Amém? Então hoje nós vamos começar com uma introdução para que a gente tenha alguns fundamentos bem consolidados no nosso coração, ou seja, como manter o equilíbrio, o ser humano de forma integral. Ou seja, é uma comunhão com Deus que o nosso espírito necessita para que a nossa alma esteja saudável e isso deságua também, logicamente, no nosso corpo. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, a Bíblia diz assim, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Observa, quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano de forma integral. Então nós temos que enxergarmos uns aos outros de forma integral. A gente precisa ter a empatia, estar no lugar dos outros também, para que a gente possa entender melhor o ser humano. Amém? Que tudo vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis, ou seja, aprovados na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante que a Bíblia está nos relatando sobre a gente ter esse equilíbrio, que a gente consiga enxergar as nossas necessidades como ser humano numa visão das três maneiras, seja corpo, alma e espírito. Senão a pessoa fica fanática, a pessoa começa a ficar uma pessoa chata, sem os princípios de Deus e começa a falar que tudo é o diabo. Então a gente tem que saber diferenciar a cada detalhe para que a gente possa estar com a vida estruturada em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. No nosso espírito, primeiro a gente tem que entender, quando fala santificar no espírito, a Bíblia está dizendo da nossa necessidade de reconhecermos o nosso Senhor como nosso Cristo, como nosso Deus. Nós temos um vazio, todo ser humano tem um vazio no coração, que só Jesus pode preencher esse vazio. Quando o ser humano compreende isso, ou seja, para que ele nasceu, para que ele foi gerado, aí sim, ele começa a entrar dentro de um princípio de fundamento da vida. Observa, nosso espírito tem necessidade de Deus. Observa o que fala, por exemplo, lá em Atos, capítulo 17, no versículo 26 e no versículo 27, a Bíblia diz assim, de um só homem fez Deus todas as raças humanas. Observa, Deus fez todas as raças humanas. Lá no versículo 27, olha só que interessante, olha o que Deus fala na Bíblia. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse. Então Deus cria o ser humano com uma finalidade, para ser os seus adoradores. É muito interessante. Ou seja, Deus ele criou um ser humano com um propósito bem definido nas Sagradas Escrituras. Porque às vezes as pessoas falam assim, pastor, a vida é minha e eu faço o que eu quero. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem trouxe o fôlego de vida? Ele sabe que foi o próprio Deus. Quando Jonas ele pensou assim, eu vou fazer o que eu quero. O que aconteceu? Toda a embarcação estava se naufragando. Por causa da atitude de Jonas, todo mundo ali daquela embarcação estava pagando o preço. Às vezes acontece assim com a família. Às vezes aquele homem que não quer trazer o alimento para dentro de casa, não quer ali honrar a família. Eu trabalho, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Aí a família está sem o leite para dentro de casa, está sem o arroz, está sem o feijão, por causa de atitude de um. Então, quando nós observamos princípios de Deus, no sentido que o nosso espírito depende de estar em comunhão com Deus, para que sejamos um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, para que cada um tenha as suas missões bem definidas, bem determinadas, bem equilibradas, a gente precisa entender a nossa dependência de a gente estar conectado com a fonte, com o próprio amor, que é o próprio Deus. Amém? Então vamos lá. Em Eclesiastes 12:13 também fala em relação a Atos, né? Ou seja, o mesmo princípio está em Atos, que nós nascemos para adorar a Deus. Fala assim, Eclesiastes 12, versículo 13. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão. Aqui chegamos. Qual a conclusão? Ama reverentemente a Deus
e obedece aos seus mandamentos, que se resume em dois, né? Amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as forças e com todo entendimento. Aí fala assim, porquanto foi para isso que fomos criados. Se eu te fizer uma pergunta assim, para que Deus criou o ser humano? Deus criou o ser humano para ser seus adoradores. E quando a gente sai desse centro da vontade de Deus, a pessoa começa a ter problemas. Ah, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. A pessoa começa a ter conflitos emocionais, conflitos em vários ângulos. Grave isso. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2, a Bíblia diz assim, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para salvação. Então, esse leite espiritual é quando a pessoa ela começa a vislumbrar o mundo espiritual e começa a se alimentar de uma comunhão com Deus. Logicamente que depois vai ficando um alimento sólido. Você vai tendo crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento e Deus a cada dia vai ampliando a sua visão espiritual. Então, santificar no espírito é reconhecer essa dependência que o ser humano ele tem um vazio que só Deus pode preencher. Amém? Esse é o primeiro ponto-chave. Bom, a ciência nos ensina que o ser humano, para ele viver, ele precisa de 4 elementos básicos. Então, vamos mostrar esses 4 elementos básicos agora, tanto no corpo quanto na alma. Aí você poderia perguntar, como assim, pastor? Na alma? Vamos entender, então, esses 4 elementos no corpo. A água, o ar, o alimento e a luz, amém? Ou seja, isso tem que desaguar nas 2 esferas, no corpo e na alma. Vamos entender. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19, versículo 20, vamos falar no corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habitais em vós, que habita em vós, o qual tendes parte da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, olha, observa isso, não pertenceis a vós mesmos, porque não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Os verdadeiros filhos de Deus, eles são guiados por quem? Pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, então a gente precisa entender isso. Vamos lá, versículo 20, pois fostes comprados por alto preço, né? O preço de sangue, né? Sem derramamento de sangue, não há purificação dos pecados. Aí fala assim, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. A gente sabe que esse corpo mortal vai se revestir do incorruptível, né? Que fala lá em Coríntios. Mas a Bíblia está dizendo aqui, para que nós possamos glorificar a Deus no nosso próprio corpo também. Por isso que você deve cuidar muito bem desse corpo. É o que fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8. A Bíblia diz assim, o exercício físico, de fato, é de algum valor. Observa a Bíblia valorizando o exercício físico, você cuidar da sua carcaça, não é verdade? O pastor tem procurado cuidar da carcaça, tem procurado melhorar. Claro que a cada dia é um dia de cada vez, não é verdade? Vamos lá. Aí fala assim, no entanto, a piedade para tudo é proveitosa. Ou seja, a Bíblia fala a importância da vida espiritual, da vida de oração, mas não joga fora você cuidar do seu corpo. Pelo contrário, ela enfatiza, ela valoriza. Por quê? Porque nós somos seres humanos, somos corpo, alma e espírito. Aí fala assim, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Então temos que estar conservando o nosso corpo para que possamos ter uma vida saudável no mundo espiritual. Grave isso. Então, pastor, me dá exemplo. Exercício físico, né? Uma coisa simples que todo mundo sabe, que a gente precisa, que senão a gente só come. A gente precisa, né? Senão daqui a pouco tem problema de coração, tem problema de diabetes, há muito açúcar ou muito sal. Então a gente precisa uma boa alimentação, uma boa noite de sono, você saber também um sono reparador, porque nós somos físicos ainda também, não é verdade? Então, logicamente, que todo mundo conhece o seu limite. Eu conheço, por exemplo, meu limite, eu sei quanto que eu preciso um dia dar uma esticada maior no sono. Eu sei quando eu preciso. Cada um conhece o seu limite. Tem pessoa com 5 horas já preencheu toda a sua necessidade. Tem pessoa que o seu relógio biológico é 6 horas, tem pessoa que é 8 horas. Cada um é cada um, não é verdade? Então nós precisamos nos conhecer. Então vamos olhar agora esses 4 elementos na nossa alma. Olha só que interessante, né? Ou seja, o que é a alma, pastor? É os sentimentos,
é o pensamento e a decisão. Ou seja, a nossa alma só vai estar saudável se o nosso espírito estiver em comunhão com Deus. A gente sabe que a nossa alma, ao longo da vida, ela é invadida por vários acontecimentos. Isso a gente vai trabalhar ao longo de vários vídeos nessa série. Então, eu estou dando aqui primeiro o princípio, o básico, que a nossa alma precisa estar estruturada. Às vezes, muitas vezes, invadida por vários acontecimentos da vida. Ao longo dos vídeos, nós vamos explicar isso. Vamos lá. Então, nossa alma. Mateus 4, versículo 4. A Bíblia começa falando assim: Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, ele não está excluindo a necessidade do pão, mas esse nem representa o quê? Uma adição. Ou seja, nem só de pão, ou seja, ele vai precisar de pão, mas não é só de pão, não é só você cuidar do seu corpo. Aí fala assim, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a nossa alma, para estar equilibrada, o nosso espírito precisa estar meditando na palavra, buscando ter uma vida de oração, buscando ter princípios de Deus bem alicerçado, para que venha desaguar numa mente sadia e que isso também possa desaguar no nosso corpo, que existem muitas doenças, infelizmente, né, psicossomática, que às vezes são doenças emocionais, porque foram invadidas por vários acontecimentos nessa terra, não é verdade? Então vamos dar um exemplo aqui, que bacana, como é que Jesus ele mostra que ele tem os 4 elementos para a nossa vida espiritual. Eu acho isso aqui muito interessante. Por exemplo, a água. Nós falamos que a gente tem que santificar o nosso corpo. E a água, nós necessitamos muito da água. Mas Jesus ele diz assim, lá em João 4,14 e também em João 7,38, eu sou a fonte de água da vida. Olha só que interessante. A água tanto para o corpo e a água viva para a nossa alma. A gente ter uma mente saudável. Então falamos o primeiro elemento, de forma simples. Vamos lá. O ar, por exemplo, a gente sabe que o ser humano tira o ar do ser humano, tira o oxigênio. Hoje, nessa pandemia, as pessoas estão valorizando mais sobre o oxigênio, estão pagando para ter oxigênio, não é verdade? Uma necessidade. Mas Jesus, ele fala que ele é o fôlego da vida. Olha que interessante, ele é o fôlego da vida. Isso se encontra em Jó, no capítulo 32, no versículo 8, e em Gênesis 2, no versículo 7. Esse fôlego te dá o quê? É entendimento. Só você conferir em Jó 32, 8. Olha só que maravilha. Jesus, ele abre a sua visão. Ele abre o seu leque sobre a vida. Uma vida de qualidade. Gravem isso. Vamos lá. Alimento. Nós falamos que são 4 elementos, tanto para o corpo, tanto para a alma. Alimento. Jesus, ele disse o quê? Eu sou o pão da vida, em João 6, no versículo 35. Observa, tanto para o corpo, tanto para a alma. Agora eu estou numa linguagem espiritual, para que a gente possa entender que esses elementos, ele vai nesses 2 ângulos, como também no ângulo espiritual, claro. Luz. Então, nós precisamos de luz, claro. Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. João 8, no versículo 12. Observe, então, que nós somos seres humanos, claro, de uma forma integral, temos as necessidades para que elas sejam preenchidas. Quando alguma dessa área não está sendo preenchida, o ser humano começa a entrar em grandes, assim, conflitos. Seja emocional, seja físico, seja na alma, seja nas percepções. Então, a partir desse princípio bem consolidado, a gente pode prosseguir no próximo vídeo, que eu tenho certeza que você vai descobrir muitas coisas bacanas sobre traumas emocionais, sobre distúrbio de personalidade. Eu quero contar com você que você possa também passar esse vídeo para mais pessoas, se inscrever no canal, dê um like, amém? E possa compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, que possa, de repente, está passando algum problema emocional, problema físico, alguns problemas que não está sabendo lidar. Eu tenho certeza que através da série desse projeto, Deus vai falar em muitos corações. Um beijo no coração de todos, em Cristo Jesus.